Sejam todos vocês muito bem-vindos para a nossa live sobre vida financeira. Esta é a quarta live sobre a terceira área da vida. Há um tempo nós nos propusemos a trabalhar sobre as diversas áreas da vida. Em uma primeira live eu analisei e apresentei aos senhores a minha forma de ver a vida, de dividi-la e de explorá-la em diferentes vertentes. Para mim, a vida possui 5 áreas, talvez uma sexta quando pensado na vida física, no bem-estar físico. Mas para além do bem-estar físico, nós temos outras 5 áreas nas quais eu divido a minha vida. Vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. E hoje, senhores, nós vamos conversar sobre vida financeira. Senhores, essa live não tem a pretensão de dizer para você se você deve investir no tesouro direto ou em ações, se o melhor é deixar o dinheiro na poupança ou se o melhor é que você invista neste ou naquele fundo. Não é uma live feita por economista, não é uma live feita para economistas. Não se pretende aqui tratar de tecnicismos, pretende-se aqui tratar da vida. Quando eu penso na vida em 5 áreas, e uma área dela uma das áreas da vida é a vida financeira, eu estou dizendo que um dos pilares desta existência é a saúde financeira do indivíduo. Como andam as suas finanças? Algumas pessoas dizem, e é verdade, que o dinheiro ou a saúde financeira não é tudo. E é verdade. Você não existe em razão do dinheiro, mas experimente existir sem nenhum deles, sem nenhum dinheiro. E então você vai descobrir. Para uma empresa, o dinheiro é como o oxigênio, certa feita ali, num destes muitos livros que eu leio sobre educação financeira, investimento, gestão de pessoas, empreendedorismo e a história, biografias de gente que construiu algo de relevante no mundo empresarial. Certa feita eu li em que se dizia o seguinte: o dinheiro para uma empresa ou a saúde financeira é como o oxigênio. Você não existe sem oxigênio, mas você não existe para o oxigênio. Você não existe para ganhar dinheiro, você não existe para ter dinheiro, mas sem nenhum dinheiro, experimentando absoluta pobreza e miséria, o indivíduo não sobrevive. Mas vamos a algumas premissas básicas que eu tenho na minha vida. Essa é uma conversa franca. Se nós estivéssemos a sós, certamente eu traria para vocês ou para você diversos exemplos do que vivi, de histórias que presenciei, de histórias que ouvi falar e daquilo que percebi a partir de reflexões. Como eu falo para mais de 5.000 pessoas neste momento, eu preciso me conter e não expor, em grande medida, a vida dos outros e a história dos outros. Mas eu começo com 3 premissas básicas que eu uso para a minha vida. A primeira delas: ninguém vai fazer por você. Não adianta você esperar a ajuda do João, do José ou do Carlos. Ninguém vai fazer por você. Algumas pessoas têm um histórico de patrimônio. Alguém vai deixar alguma coisa, mas não se iluda. Quem vive na qualidade de herdeiro não vive no mesmo padrão de quem deixará a herança. É um engano você imaginar que pelo fato de você ser herdeiro, isso lhe dá o luxo de não fazer absolutamente nada. Ninguém fará por você. Se você quiser ter um padrão de vida mais alto do que o que você tem hoje, é preciso que você faça. E como a maioria das pessoas não tem herança, e portanto este é um diálogo voltado para a minoria quando falamos sobre herança, entenda, ninguém vai fazer por você. Se você está na mesma classe social que os seus pais estavam quando da sua idade, isso significa que você não experimentou o aumento do padrão social. Você não mudou de classe social. Você pertence à mesma classe social que pertencia.
Se o seu nível social, a camada social e do ponto de vista financeiro que eu converso, é o mesmo que os seus pais tinham na sua idade, significa que você não experimentou um progresso na camada social da vida financeira. A segunda premissa que eu me valho é: o bom momento é um momento. O bom momento é um momento. Às vezes o sujeito passa por um momento de prosperidade e ele acredita que aquilo é a vida dele. E este é mais um engano. O bom momento é um bom momento. O sujeito pode ganhar dinheiro por 1 ano, por 5 anos ou por 10 anos, mas pode ser apenas um momento. As pessoas desperdiçam oportunidades de mudança de padrão de vida e de construção de um patrimônio. Mas quando eu me recordo dessa premissa básica, o bom momento é apenas um momento, aproveite-o. Eu tenho consciência de que a minha inteligência no investimento do valor que eu tenho, do valor que eu ganho, pode fazer enorme diferença no futuro. Alguém pode ganhar R$20.000 hoje por mês, em média. E pode daqui a 4, 5 anos ganhar 40, 50, mas ele não sabe se isso acontecerá. Pode ser que daqui a 4 ou 5 anos ele ganhe 5, ele ganhe 7, ele seja demitido. O bom momento pode ser apenas um momento. E o próximo momento pode ser melhor, mas também pode ser pior do que o momento atual. Portanto, essa segunda premissa básica orienta o meu comportamento. Quem ganha R$10.000 não pode ter o padrão de vida de quem gasta R$10.000 por mês. O fato de você ganhar R$10.000 por mês não o autoriza a gastar R$10.000 por mês. O bom momento, isso pode ser 10, pode ser 20, pode ser R$40.000 por mês. O bom momento é um momento. Lembre-se disso sempre. Primeira premissa: ninguém vai fazer por você. Segunda premissa: o bom momento pode ser apenas um momento. Aproveite. Terceira premissa: não existe dinheiro fácil por tempo relevante. A concorrência chegará. Às vezes você deu início a um nicho. Você começou a ganhar dinheiro em um nicho. Um exemplo: pessoas ganharam dinheiro há 5, há 7 anos em coaching. Foi uma febre. As pessoas de repente eram coaches. E as pessoas ganharam dinheiro com isso e cresceram com isso. Mas logo depois chegou a concorrência. Pior, como não havia uma regulamentação do mercado, qualquer um se autoafirmava coach. Depois de um tempo, houve uma superprodução de coaches e líderes nessa área, gente para motivá-lo, que você não sentia mais motivação alguma. Essas pessoas perderam espaço, mas durante um intervalo de tempo, ganharam muito dinheiro. Não existe dinheiro fácil por tempo relevante. E não estou dizendo fácil no sentido de não ter trabalho, fácil no sentido de conquistar um espaço, uma fatia do mercado, que implique oferir uma renda muitíssimo relevante. Isso acontecerá por um curto espaço de tempo. Se você não progredir, e essa é uma conversa para a vida profissional, que depois, a respeito da qual nós trataremos em outra oportunidade, você será superado. Mas você pode ter um outro exemplo. Nós temos ouvido falar muitíssimo nesses dias sobre marketing digital. As pessoas procuram tratar de marketing digital. Elas querem aproveitar esta onda, este momento. E realmente é um mercado muitíssimo relevante. Mas não se iluda. Nem todas as pessoas que ingressarem por esse caminho obterão êxito. Portanto, o bom momento é apenas um momento. Tenha sabedoria para aproveitá-lo. E se você estiver ganhando um bom dinheiro neste momento, saiba, não existe dinheiro fácil ou não existe dinheiro fácil por um tempo relevante. Em muito breve a concorrência chegará. Se você não melhorar, você será engolido.
A partir dessas premissas básicas, eu tenho algumas máximas, algumas regras. A primeira delas é: quem ganha 10 mil reais não pode ter o padrão de vida de quem gasta 10 mil reais. Quem ganha 20 mil reais não pode ter o padrão de vida de quem ganha 20 mil reais. Preste atenção, apenas 13% das pessoas teriam condição, em uma pesquisa divulgada pela revista Exame, de sobreviver a um ano sem trabalho. Se a pessoa ganha 10 mil reais, se a pessoa gasta 10 mil reais por mês, a pesquisa está dizendo que esta pessoa, 90% das pessoas que ganham 10 mil reais por mês, não tem 120 mil reais guardados. 30% não suportariam mais do que um mês. Ou seja, as pessoas ganham 10 mil reais por mês e não têm 10 mil reais juntados. Se você pudesse parar, ou se você fosse forçado a parar de trabalhar na data de hoje, por quanto tempo a sua poupança, a sua reserva suportaria o seu padrão de vida? Apenas 10% da população não, dos entrevistados, disseram ter alguma poupança que lhes permitisse viver um ano sem trabalhar. O que mostra que nós temos uma cultura de um consumo. Eu não estou falando de pessoas que ganham 2 mil reais por mês, que ganham 1.000 reais por mês, que vivem a vida do mês anterior, recebem o salário hoje para pagar as contas do mês anterior. Eu estou falando que a partir de uma determinada receita, você tem que ter a cultura de poupar. Quem ganha 10 mil reais por mês, na minha visão, deve poupar 30% do que recebe. Na pior das hipóteses, 25%. Então você vai me dizer que viver com 7 mil reais por mês não é fácil. Não é fácil, mas há quem viva com 1.000. E se você ofere 10, você deve viver com 7. Ah, mas para as coisas que eu gosto, pois é, para as coisas que você gosta, 7 mil não são suficientes, mas eu sinto lhe informar, você não ganha o suficiente para viver como você gosta. E, portanto, é preciso redimensionar o seu padrão de vida. Porque em algum momento você deve se arrepender amargamente por não observar essa máxima. A partir de 10 mil reais por mês, não estou dizendo uma pessoa que tem 4 filhos, enfim, casado, que é muito mais difícil. Mas, em regra, a partir de 10 mil reais por mês, o sujeito deve poupar 30% do que ganha. E se você não consegue, isso significa que você está vivendo em um padrão de vida acima do recomendado, ou do recomendável para a sua receita. Quem ganha 20 deve poupar pelo menos 6 mil reais por mês. Aí alguém diz, não, mas o funcionário público entra ganhando 20 mil reais. Funcionário público não é referência em gestão financeira, em educação financeira. Todo funcionário público entra com uma contagem regressiva que ele só percebe quando já perdeu grande tempo da vida. O sujeito ganhava 2 mil reais até o mês passado. Neste mês ele tomou posse, ele tornou-se juiz de direito, passou a ganhar 25 mil reais líquido, digamos assim. O que ele faz? A partir daquele momento ele aluga um apartamento, vai pagar 4.000, 4.500, mais condomínio, 5.200 reais por mês. Ele compra um carro caríssimo, em que ele paga a prestação de 5 mil reais por mês, só aí já são 11. Ele passa a adotar um padrão de vida em que ele gasta mais 10 mil reais por mês, então ele gasta 21. E esse sujeito guarda 4, só que no final do ano, dos 48 mil reais que ele juntou, ele pega e gasta 30, porque ele faz uma viagem à Europa ou aos Estados Unidos sem gastar muito. Porque o real já não permite extravagâncias. Ele tem 10 mil reais juntados. Só que o valor que o sujeito ganha é o mesmo. E daqui a 5 anos continua o mesmo. Ele entra ganhando muito bem. E ele assume um padrão de vida que aquele subsídio lhe permite. Só que depois de 5 anos, considerando uma inflação de 6% ao ano,
Ele perdeu 30% do poder aquisitivo. O valor nominal é o mesmo, o poder aquisitivo é outro. Então ele precisa reduzir o seu padrão de vida em 30%, o que é dificílimo. Consequentemente, esse sujeito passa a viver apertado. Ele está pagando a prestação de um apartamento, suponhamos. Ou então ele continua no aluguel. É sempre um padrão de vida acima do padrão que ele poderia ter. Só que ele diz que pode ter o padrão que tem, porque afinal de contas ninguém paga as contas dele. Só que daqui a um tempo, nem ele mesmo conseguirá pagar suas próprias contas. Quem ganha 20 mil reais por mês não está autorizado pelo bom senso a gastar 20 mil reais por mês, ainda que ele goze de estabilidade. Ainda que ele seja médico e ninguém na medicina conhece o desemprego. Ainda que ele seja concursado. É um engano imaginar que o fato de nominalmente você ter uma segurança de um subsídio autoriza você a ter um padrão de vida que corrompa 100%, 90% do seu subsídio. Você está em uma corrida contra o tempo. E se você não imaginar a necessidade de criar uma segunda fonte de renda, daqui a pouco a sua primeira fonte de renda não lhe será suficiente. Alguém diz, mas 25 mil reais é muito dinheiro? Concordo. Considerando a população brasileira, concordo. Mas não se engane. É possível adotar um padrão de vida sem ostentação, que comprometa 100 mil reais de uma receita mensal. Sem ostentação, ninguém precisa saber. Mas o sujeito consegue. Porque esta é a máxima do capitalismo. É que ele não tem limites. Mas prossigamos aqui. Segundo ponto, segunda regra. Não se preocupe em procurar despesa. Ela vai encontrá-la. Essa segunda regra eu trabalho para a minha vida. Eu não procuro despesa. Eu sei que ela vai me encontrar. De alguma forma, ela te encontra. Você vai fazer a revisão do carro e, de repente, quando você termina a revisão, o sujeito diz, olha, quando você leva para a revisão, passa um tempo, o sujeito te liga. Olha, a gente precisa trocar isso ou aquilo, tem que trocar o pneu, tem que trocar o filtro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí você fica naquela, se não sabe, se troca, se não troca, se não entende nada de carro, e você troca. Alguém te liga porque estragou alguma coisa. É o filtro da sua casa. Arranhou a porta do carro. Você colidiu com alguém. De repente estourou um cano. Você é forçado a fazer uma reforma. Ou então a mensalidade da escola do filho sofre uma correção. Não se preocupe em procurar despesa. Ela vai encontrar. Há pessoas que, quando têm alguma reserva, já procuram despesas. É por isso que Warren Buffett diz, se você não é capaz de controlar as suas emoções, você não é capaz de controlar o seu dinheiro. Quem não tem meta, vive a meta do outro. Quem não tem meta, não pode ver uma promoção para Fernando de Noronha e não aproveitá-la. Porque, afinal de contas, por 20 mil reais, ele ficará no melhor lugar, com o melhor hotel e com a passagem e tudo. E ele tem justamente 20 mil reais na conta que ele não sabe o que fazer com ele. Pois é, quem não tem meta, vive a meta do outro. A meta do sujeito que é o gerente da pousada em Fernando de Noronha e que soltou a promoção. Se você não tem meta, você vai ajudar o outro a bater a meta dele. Mas aí eu prossigo. Alguém diz o seguinte, entenda, quem tem custo tem medo. Essa é uma frase de Nizam Guanais, quando fala da sua nova empresa. Quem tem custo tem medo, traga para a sua vida. Quem tem custo tem medo. As despesas que você assumir vão tirar de você a sua ousadia. Quem ganha 20 mil reais por mês e tem uma despesa de 18 mil reais por mês, tem muito medo de assumir uma nova função, de mudar de empresa, de mudar de cidade, de empreender, de arriscar.
Porque, afinal de contas, ele tem uma despesa fixa de 18 mil reais. E o que ele ganha é bom, ele não está satisfeito, porque basta o jeito ganhar para ele não estar satisfeito, mas dali a um pouco, não é o que ele gostaria de ganhar, mas é o suficiente para ele não ter coragem de mudar. Quem tem custo tem medo, seja leve. Se a sua despesa for leve, se o seu padrão de vida for simples, se você se preocupar com coisas que não tomem a sua receita, então você terá um comportamento mais ousado. E eu digo mais, a sua pequena economia pode fazer uma grande diferença, porque a vida é feita de oportunidades. Eu digo que a vida é sempre uma escola, quem aprendeu a lição avança para a próxima fase. Existem 3 amigos. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu passei no concurso de delegado, a primeira vez que veio o meu subsídio, eu tinha 22 anos. Eu recebi o meu subsídio. Líquidos eram R$6.500, mais ou menos. Depois mudou muito, subiu muito o subsídio de delegado, mas quando eu recebi eram isso. Eu me recordo quando vi o dinheiro, R$6.500, esse era o ano de 2010, dezembro de 2010, eu olhei e disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Não sei nem o que eu vou fazer com esse dinheiro todo. Aí um amigo meu me sugeriu, disse, olha, você vai ser juiz, você está estudando para magistratura, que juntar dinheiro o quê? Faça o seguinte, viva 3 anos como rico, gaste tudo que entrar, viva, viaje, assuma despesas, vá aos melhores lugares. Pois é, o problema é esse. O problema é que você não sabe quando a oportunidade chegará à sua porta. Depois de 2 anos, por exemplo, o sujeito que tem R$100 mil juntado, chegam 2 amigos para ele, ou 2 pessoas, e dizem para ele, olha, nós vamos montar um negócio. E esse negócio custa R$300 mil. R$100 mil para cada um. Você entra com a gente? Neste momento, se você tiver R$100 mil, você entra. E se você não tiver R$100 mil, você fica de fora. O mesmo acontece com o terreno, o mesmo acontece com o apartamento, o mesmo acontece com uma oportunidade que alguém te liga que aconteceu. Quando você tem um valor, você tem poder para aproveitar as oportunidades que aparecerão. De tempos em tempos, o mercado sofre uma crise de liquidez. Quem tem dinheiro, aproveita. Warren Buffett diz que o mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você então tiver a paciência e aprender a poupar, as oportunidades aparecerão. É por isso que você deve ter amizades, deve conhecer pessoas e deve conversar com pessoas. Você não sabe de onde virá a oportunidade. Pode ser de um corretor de imóveis que é seu amigo, pode ser de um conhecido, pode ser do dono de um restaurante e você não sabe. Eu conheço histórias. E se estivéssemos a sós, eu poderia nominar as pessoas. De gente que perdeu a oportunidade de ingressar em uma empresa porque lhe faltava alguns R$1.000. E a empresa foi vendida anos depois por milhões de reais. E essa pessoa não participou porque nunca teve a cultura de poupar. Se tivesse, teria o valor ali e teria ingressado e teria mudado de vida. A sua pequena economia faz ou pode fazer uma grande diferença e fará no longo prazo. Preste atenção em um ponto. É melhor, e essa é a 5ª regra que eu aplico à minha vida, é melhor parecer ser uma pessoa da classe média sendo rico do que parecer ser rico sendo da classe média. É melhor parecer ser alguém da classe média sendo rico do que o inverso. Porque a sua vaidade pode destruir o seu patrimônio. Ou, se você não tem ainda um patrimônio, impedir a sua construção. Não queira aparecer. Ainda que você tenha condições para tanto, não queira. Em primeiro lugar, porque isso te diminui. Viver em função dos outros mostra uma pequenez de espírito
que é decepcionante. Mas em segundo lugar, porque é melhor ser leve. Quem tem custo tem medo. E você vai descobrir, como eu descobri na pandemia, que algumas pessoas que pareciam ser muito ricas colocaram relógios à venda com 1 mês de pandemia para que elas pudessem pagar as contas. Relógios à venda. O que nós estamos dizendo é há pessoas que assumem um padrão de vida incompatível com a sua receita. Elas parecem ser ricas, mas elas não são. E é melhor parecer ser classe média sendo rico do que parecer ser rico sendo classe média. A sua vaidade pode custar o seu patrimônio. Ou vai impedir a sua construção, ou vai dilapidar o patrimônio que você construiu. Procure ser simples. Sexta regra: não se endivide ou não sacrifique a sua poupança por um luxo ou para ter um padrão de vida incompatível com a sua receita, ou um padrão de vida acima do recomendado a você neste momento. Preste atenção aqui. Algumas pessoas me perguntam na caixinha: casar, faço festa ou não? Ganhamos 5 mil por mês nós dois e temos 50 mil juntados. Vamos gastar os 50 mil na festa. Não, não faça festa. Mas provavelmente esses 50 mil reais não farão diferença para a vida do casal. Provavelmente. Mas você pode dizer que certamente não fará falta esse valor? O bom momento é um momento. Quem ganha 10 mil reais não pode gastar 10 mil reais. Ninguém vai fazer por você. Duas premissas básicas. Ninguém vai fazer por você. O bom momento é um momento. Você não pode sacrificar o seu patrimônio em nome de um luxo. Quem tem 100 mil reais na conta e ganha 10 mil reais por mês não pode entrar em uma concessionária e comprar um carro de 100 mil reais. Por quê? Porque ninguém pode sacrificar a sua poupança em nome de um luxo. Quem ganha 10 mil reais que tenha um carro de 60 mil. Ah, mas um carro de 60 mil hoje você não compra carro nenhum, então você tem que andar de Uber. Infelizmente. O carro aumentou de preço e o seu salário não. O resto é engano. Não se iluda. Ah, mas fulano de tal tem... Pois é, fulano de tal está errado. Em algum momento esta conta pode chegar para ele. Para você, não. Se você tiver prudência, não. Se você tiver prudência, não. Eu conheço, por exemplo, um caso de uma pessoa em Brasília que comprou o imóvel por 200 mil reais. Eu conheço. Não é que alguém, eu conheço. E esta pessoa vendeu este imóvel anos depois por 12 milhões de reais. Comprou por 200. Ela poderia, em vez de ter comprado o imóvel, ter comprado um carro caro. Um carro de 200 mil reais. Imagine você, 2 irmãos, que ganham 200 mil reais do pai. O pai diz, olha, eu vou dar 200 mil reais para cada um de presente neste Natal. Depois o pai quebra, por qualquer motivo. O negócio é assim. Um ganhou 200 mil reais, outro ganhou 200 mil reais. Um dos irmãos foi lá e comprou o terreno, o outro foi lá e comprou o carro. Passados 10 anos, que comprou o carro, teve que suportar o carro, depois vendeu o carro por 60 mil, por 50 mil, por 40 mil. Aquele carro vale, depois de 10 anos, o que tinha 200 mil. Passou a vender o terreno por 12 milhões. Um é classe média, média, talvez baixa hoje, porque ninguém sabe da história de amanhã. O outro se tornou um homem rico. Qual é a diferença? A diferença é que um
lembrou-se, ninguém fará por mim. O bom momento ou a boa oportunidade é uma oportunidade. Meu pai me deu R$200.000. É claro que eu posso entrar e comprar o carro, mas eu não posso entrar e comprar o carro, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não farei. E aí o que eu faço? Eu vou lá e compro este terreno. Preste atenção. A depender da sua receita, administre a sua casa como uma empresa. E isso vai permitir que você corte custos absolutamente desnecessários. Absolutamente desnecessários. Esses custos vão permitir, inclusive, que você faça alguns luxos de tempos em tempos. Quem ganha R$100.000 por mês e gasta R$20.000 por mês e não faz muita conta, se está gastando 21 ou 20, não faz diferença. Agora, se o sujeito ganha 20, se ele ganha 15, ele tem que fazer conta. E tem que trabalhar na casa dele como uma empresa. Por quê? Porque se em vez de juntar 4.000 por mês, ele juntar 5, significa que ele fica 25% mais rico por mês do que ficaria com a sua desorganização. E então, ele pode dizer, não, mas eu me propus a juntar 4. Tudo bem, mas eu organizei a minha casa e consigo juntar 5. Porque esses R$1.000 eram desnecessários. Quando você organiza a sua casa, você percebe despesas completamente desnecessárias. E aí? E aí que você separa esse 1.000 e diz, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu me propus a juntar 4. Mas esse 1.000 eu vou deixar para que eu tenha os luxos que eu gosto, uma vez por ano. Eram despesas necessárias, mas uma vez por ano, então eu vou fazer uma viagem diferente. Para você faz sentido? Faz. Ótimo. Mas esta viagem está sendo paga a partir da minha organização financeira. Você tem que aprender a gerir a sua casa como se fosse uma empresa. Pelo menos até R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 por mês não fazerem mais diferença para você. Quando não fizerem, ok. Antes disso, não. E agora entenda uma máxima. A sua casa, a sua empresa, que é a sua empresa, a sua família, podem precisar da sua reserva em algum momento. Eu sempre recomendo que os senhores leiam livros, façam cursos, assistam a palestras. Eu assistia a uma palestra, a uma conversa, com Beto Sicupira, que é um dos sócios do Jorge Paulo Lemann, 3G. E ele disse o seguinte, olha, ele era amigo do Joseph Safra, que faleceu recentemente. Ele disse que certa feita conversou com o Joseph Safra e o Joseph Safra disse para ele, não, porque eu tenho 10 bilhões parados, 10 bilhões parados no banco e tal. E aí o Beto Sicupira disse a ele, ele conta essa história, você vai encontrar no YouTube. Disse para ele, pelo amor de Deus, você tem que investir esse negócio, tem que aplicar, você poderia ganhar muito mais, dinheiro parado. Ele disse, não, é que a minha empresa, em algum momento, pode precisar de mim. E aí o que aconteceu? Em um momento, o 3G, o Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lemann e o Marcel Telles compraram a Ambev, enfim, e se apertaram. E tiveram que fazer financiamento em banco, enfim, no final deu tudo certo. Mas ele disse que ele se lembrava da frase do Joseph Safra todos os dias. Em algum momento a minha empresa poderia precisar de mim e eu não tenho a reserva. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Porque a história de países muda, a história muda. O momento é um momento. O seu bom momento é um bom momento. Ninguém sabe se esse bom momento vai se tornar um momento ainda melhor ou vai se tornar um momento pior. Você não sabe. Você não sabe. Há países que eram riquíssimos e hoje estão paupérrimos. E os seus empresários, os seus executivos, os seus funcionários públicos de alto escalão que tinham uma reserva se mudaram. E os que não tinham reserva estão lá sofrendo as misérias do país. Você não sabe. E não venha prever o futuro porque todo mundo erra essa previsão.
Então você tem que ter uma reserva, porque você não sabe se você, ou a sua família, ou um projeto seu, precisarão deste valor daqui a um tempo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não interessa se você é funcionário público ou não. Ninguém sabe. A 10ª regra que eu vale, porque aqui eu falei de 2 ao mesmo tempo, então vamos para a 10ª, é: tenha no mínimo uma segunda fonte de renda. Eu já li o livro tal de Warren Buffett, que uma ex-nora dele, que ex-nora não é ex nunca, mas enfim, escreveu. Mas hoje eu vi, vendo as frases de Warren Buffett, que ele fala: tenha uma segunda fonte de renda. E essa é uma regra que eu trago para mim, provavelmente porque li algum livro dele, enfim. Tenha no mínimo uma segunda fonte de renda. Mas é no mínimo. É no mínimo. E aprenda, é preciso criar essa segunda fonte de renda antes de mudar de padrão de vida. Este é um erro comum de profissionais liberais. O sujeito é nutricionista, passou a ganhar 30 mil reais por mês, porque agora com essa onda da internet, ele está ganhando 30 mil reais por mês, ele já trocou o carro, já alugou um flat não sei onde, já está passando o fim de semana no Rio de Janeiro, no Fazano, está gastando o dinheiro que ele tem. Ele não tem condições de fazer isso. Porque antes de você mudar de padrão de vida, você tem que ter uma segunda fonte de renda. Não é gastar com luxo porque você está ganhando bem. É criar uma segunda fonte de renda. E ninguém está falando para você ser dotado de toda a avareza do mundo. Pelo contrário. É preciso que você observe uma proporcionalidade. Eu vou falar disso na regra de número 13. Tenha uma segunda fonte de renda. Você não sabe, você é advogado, está ganhando bem. Você não sabe se ano que vem você vai ganhar bem. De repente vem uma pandemia e te coloca dentro de casa, quebra seu principal cliente que rompe o contrato com você, não pode pagar mais. Você não sabe. Você não sabe se outro dia vai acontecer uma pandemia, vão mandar fechar o seu comércio por questões sanitárias e você não vai poder abrir. Então, tenha uma segunda fonte de renda, porque pode ser que a primeira falhe em algum momento. Você pode ser aprovado em um concurso, ganhar 20 mil reais por mês e você assumir um padrão de vida que seja 18, 17, 15, você acha que pode assumir esse padrão de vida. Pois é, só que quando esse padrão vai corrigindo com a inflação, porque tudo acompanha a inflação, a academia acompanha a inflação, mensalidade na escola acompanha a inflação, comida acompanha a inflação, água, tudo acompanha a inflação. Mas o seu subsídio não acompanha a inflação. E depois de 5 anos você ganha 20 mil reais por mês, mas a sua despesa, que era 15, aumentou 40%. E 40% são 6 mil reais. Ou seja, passou a ser 21, mas você ganha 20 e agora é 21. Você vai ter que baixar o padrão de vida. E para viver apertado. Mas por quê? Porque você, em vez de construir a sua segunda fonte de renda, foi mudar de padrão de vida. Mas aí quando eu me lembro desta regra, tenha no mínimo uma segunda fonte de renda, crie essa fonte antes de mudar de padrão de vida, a minha decisão está bem orientada. Você pode aplicar. Você vai aplicando. Há ações que pagam 0,5% ao mês, mais ou menos, de dividendos. Aí o sujeito vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Quando ele não vai mexendo nos juros, aliás, o valor dos dividendos ele reinveste nas ações, o valor do dividendo ele reinveste nas ações. Quando ele percebe, ele construiu um patrimônio relevante. Depois de 6, 7 anos, ele já tem uns dividendos consideráveis. Aí ele pode melhorar um pouco o padrão de vida. E por aí vai. Mas quem tem custo, tem medo. Por isso, seja leve. Não procure despesa. Ela vai encontrar. Só que você é influenciável. É claro que você é.
Ah, eu não sou influenciável. Mentira, eu sou influenciável, você é influenciável, todo mundo é. A racionalidade não está em decidir ser influenciado ou não. Está em escolher quem será a minha companhia, porque a minha companhia vai me influenciar. Isso é um fato. Por isso que eu digo, faça regra número 11. Sempre leia, converse, assista a palestras, faça cursos sobre educação financeira, empreendedorismo, gestão, liderança, etc. Muito provavelmente o seu avô sabe muito mais de vida financeira do que uma pessoa que você conheceu agora e que está saindo agora da faculdade, ainda que tenha feito um curso na área. Por quê? Porque ele pode não saber se é tesouro direto ou se é não sei o quê, mas ele sabe o básico, que é gaste menos do que entra. Faça uma poupança e invista o valor que você tem. Então eu começo a entender que eu preciso procurar conhecimento. 12. Essa regra de número 12 eu adotei no meu Think Weekend. Baseado numa série por dentro da mente de Bill Gates que eu assisti no Netflix, eu vi que ele tirava um Think Week, uma semana para pensar. E aí eu falei, uma semana é muito, eu vou tirar um fim de semana para pensar. Saí na sexta-feira, desliguei o celular às 18 horas, só liguei no domingo. Fiquei isolado, completamente só. Levei uns 30 livros e a ideia do Think Weekend é você ir lendo livros de diferentes áreas. Então você mistura Shakespeare com Cristiane Correia. Você mistura Fernando Pessoa com um livro reflexivo. Você vai ler Dostoiévski e vai ler a Kafka. Você vai misturando. Tá. E aí? Neste Think Weekend, eu criei um selo para mim, que eu chamo de ILP, Investimento de Longo Prazo. Então, desde o final do ano passado, eu decidi que eu só faço qualquer investimento se este investimento tiver o selo ILP. É um investimento de longo prazo. Por quê? Porque você é novo. Ainda que você tenha, se você tiver 50 anos para baixo, 60 anos para baixo, pelo menos, depois disso também, mas pelo menos você tem que adotar o ILP. Porque às vezes você compra um terreno, não sei onde, uma região que ainda vai desenvolver, vai demorar 10 anos para se desenvolver. Pois é, meu filho, é ali que está a oportunidade. Numa das muitas palestras que eu já assisti, o Jorge Paulo Lemann diz, se eu pudesse voltar atrás, eu pensaria mais a longo prazo do que pensei. É o homem mais rico do país, que diz que o erro dele, entre aspas, foi não ter pensado mais a longo prazo ainda. Então, cheguei à conclusão que para mim é ILP, investimento de longo prazo. Ou o investimento é de longo prazo, ou eu não faço. Não importa se o investimento é de 10 mil reais, de 100 mil reais ou mais. Importa que se não tiver o selo de ILP, eu não vou fazer. Não interessa. Por quê? Porque esta é uma regra que eu adotei para mim. Regra número 13. Tenha uma regra que permita a você e a sua família usufruírem da sua ascensão financeira. O que eu estou dizendo aqui basicamente é o seguinte. Por exemplo, essa regra é passível de mudança. Você ganha 10 mil reais por mês. E você estabeleceu como regra que você vai gastar 70% e vai poupar 30%. Ótimo. Pode ser que você passe a ganhar 15 mil reais com comissões, enfim, você está trabalhando e sua remuneração aumenta para 15 mil. Se você continua com a regra dos 70%, significa que você pode gastar agora 10.500 reais por mês. 7 vezes 1.500 é isso. Ou seja, você aumentou a sua receita? Aumentei. O meu padrão de vida aumenta. Ah, mas o sujeito passa a ganhar 100 mil reais por mês. Ele vai gastar 70?
Talvez não, talvez nessa hora ele revise. Fala, não, eu vou juntar 50% do que eu ganho. Então agora ele passa a gastar 50 mil por mês e a juntar 50 mil por mês. A regra é passível de mudança, porque a sua receita é variável. Mas tem uma regra, porque a sua família tem que experimentar essa sua mudança. Porque não faz sentido você que gasta 5 mil reais por mês porque está ganhando 8, porque está ganhando 10 e junta 50% do que ganha, daqui a 10 anos estar ganhando 100 mil reais por mês e continuar gastando o equivalente a 5 mil. A sua família, você tem que experimentar essa prosperidade. Salomão diz, Deus deu o dom de usufruir a certas pessoas. Isso é um dom. Se você não tem, peça a Deus o dom para usufruir da prosperidade que Deus te dá. Então tem que ter uma regra. Ela é passível de mudança. Eu também acho. Eu acho que o sujeito que ganha 1 milhão de reais por mês não precisa gastar 500 mil. Ele pode gastar 100. Ele pode gastar 150. E juntar 850, ele junta 85% do que ele ganha. Tudo bem, mas ele agora gasta 150. Ou seja, o padrão de vida dele acompanha em alguma medida a prosperidade financeira que ele experimenta. E aí a gente vai para a regra de número 14. Doe. A regra de número 14 é doe. Doe. Verbo doar. Porque, e essa é uma convicção de vida, é melhor dar do que receber. Deus ama quem dá com alegria. Ah, mas eu sei lá se a pessoa está precisando, esse sujeito está pedindo, esse mendigo na rua. Deixa eu te dizer, ninguém elegeu você árbitro da moralidade no mundo. Se o sujeito está pedindo porque precisa ou se ele é um aproveitador. O mandamento é dar, é melhor dar do que receber. Deus ama quem dá com alegria. Eu não quero estar na pele de pessoas que enganam os outros em seus templos ou em seus pedidos e pegam esse dinheiro e desviam esse dinheiro. Eu não quero estar na pele, eu não quero conviver com gente assim. Agora, a gente não é permitir o abuso, não é permitir que a pessoa abuse de você. Mas se você pode ajudar, ajude. É melhor estar na posição de quem pode ajudar do que na posição de quem está precisando de ajuda. Doe. Doe. Deixa eu te explicar. Deus não dá nenhum mandamento para você por conta dele, não. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa da sua fidelidade, ele não precisa do seu amor, não precisa de nada seu. Nada. Quando ele te instrui, é para o seu bem. Quando você pega um dinheiro e ajuda a pessoa, você também se liberta. Você está dizendo, olha, esse dinheiro não é tudo para mim, eu não sirvo esse dinheiro. E quem faz o bem é o primeiro a experimentar com o bem que faz. Por quê? Porque assim você se sente bem em ajudar o outro. Faz bem para você, para o seu espírito, para a sua alma, para você como pessoa. Então vale a pena sim. E essa é uma regra. O próprio Warren Buffett se comprometeu a doar 99% do patrimônio. E ele chegou na semana passada à marca dos 50%. Já doou. Não é? Já doou 50% do patrimônio. Faz bem. O Eli Horn da Cirela já doou. Se comprometeu a doar 60% do patrimônio. Faz bem você ter alguma parte do que você recebe destinada à doação. Você acha que não faz diferença? Mas 50 reais podem mudar a história de uma pessoa que está passando fome. É melhor dar do que receber. Ninguém está falando para você doar 4 bilhões, 40% do seu patrimônio, 60% do seu patrimônio. Mas uma parte do que você recebe, destine a doações. Última regra. A live hoje está extensa, é a última. Nunca pare de crescer. Quem para se arrepende. Sempre na história da minha vida e na história da vida das pessoas ao meu redor e na história das pessoas que eu analisei,
quem parou de crescer se arrependeu. Depois de um tempo, gente, é possível crescer de forma leve, porque o sentido da roda muda. É você o investidor. Então é você que aproveita as oportunidades. É você que tem o capital na mão. Mas nunca pare de crescer. Agora, quando mudar a roda, quando for você o investidor, tenha paciência, calma, prudência no investimento. Porque geralmente a última oportunidade não é a última. E também não é a melhor. Se você tiver um pouco de paciência, se você for prudente, você vai conseguir aproveitar a melhor oportunidade, fazer um bom investimento e crescer. E assim você nunca vai parar de crescer. E isso vai ser de forma leve. E essa foi uma live bastante humilde, uma conversa franca. Essa é uma conversa bastante franca que eu tive com todos vocês, em que eu expus minha forma de pensar. E eu gostaria que vocês, se pudessem, compartilhassem essa live no story de vocês e me marcassem. Eu fico muito feliz e me ajuda muito. Muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês e um grande abraço. Tchau, tchau.